Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e na aula dessa semana, de 21 de setembro a 25 de setembro, nós vamos trabalhar a organização de dados de uma variável contínua em classes. Em aulas anteriores, nós já trabalhamos essa questão de organização de dados em gráficos, em tabelas, estudamos também as variáveis, quando elas são quantitativas ou qualitativas, quando elas são quantitativas contínuas e discreta, ou quando elas são qualitativas, nominal ou ordinal. E agora a gente vai trabalhar também essa organização das variáveis contínuas em classes, respeitando então intervalos, tá? Então vamos lá. Durante as aulas dessa semana, iremos desenvolver a habilidade de reconhecer e classificar as frequências de uma variável contínua, de uma pesquisa em classes, de modo que os dados sejam resumidos de maneira adequada para se tomar decisões. Então, antes de começar, vamos relembrar alguns conceitos, que a gente tinha visto em aulas anteriores. O que é uma variável? Variáveis são as características que estão sendo analisadas em uma amostra ou população. São os conjuntos de resultados possíveis de um fenômeno. Tá? Então, por exemplo, as notas de um aluno. Quais são as variáveis? Pode ser de 0 a 10, dependendo de quanto é a de qual foi do mínimo e do máximo, né? Ela pode variar. Então, se a gente tem uma prova de 0 a 10, ela pode variar de 0 a 10. Essas são as variáveis. É o intervalo que ela pode variar. Variável quantitativa contínua. Apresentam características mensuráveis, algo que pode ser medido, né? Mensurável é o que pode ser medido, que assumem valores de uma escala contínua na reta real, para quais valores fracionais fazem sentido. Usualmente, devem ser medidas através de algum instrumento. Peso, né? Balança no caso, altura, a gente usa uma régua, uma trena, tempo, relógio, pressão arterial, idade também a gente usa o tempo, enfim. Então, variável quantitativa contínua são aquelas que têm um intervalo e elas podem ser quebradas, tá? Com valores fracionários aí, tá? A altura. A gente não vai pegar uma pessoa e colocar todo mundo que tem 1,70, porque muitas pessoas podem ter 1,70 ou uma ou duas numa sala de aula. E as alturas podem variar muito por espaços pequenos. Então, a gente sempre usa um intervalo, tá? Nessas variáveis quantitativa contínua, a gente usa um intervalo. Por exemplo, como tem muita gente que pode ter 1,71, 1,72, 1,73, a gente põe então, vamos supor, vamos medir a altura dos alunos da sala. A gente coloca então intervalos de 1,50 até 1,55. De 1,55 até 1,60. Quantos alunos tem? De 1,60 a 1,65. Quantos alunos tem? A gente usa um intervalo para verificar quantos alunos estão dentro daquele intervalo e não um valor exato. Tá? Então, a gente usa um intervalo que é contínuo. Quando termina de 1,50 a 1,55, o outro intervalo começa no 1,55 e vai até 1,60, por exemplo. O próximo começa no 1,60 e vai até 1,65 e assim por diante. E as classes são esses intervalos que a gente vai usar, tá? Quais são as classes? De 1,50 a 1,55 é esse intervalo, de 1,55 a 1,60 é outro intervalo. São os intervalos da variação dessas variáveis. É o intervalo, é o espaço onde a gente vai encaixar essas variáveis aí, ok? Então vamos ver um exemplo aqui na prática para a gente ver como que a gente vai fazer. E esse conteúdo aqui, gente, ele ajuda muito na tomada de decisões. Então, nessa semana, vamos ter dois exercícios só, bem simples, que vocês vão ter que organizar a tabelinha e responder com respostas pessoais mesmo. Vai ser bem simples, tá? Para a gente tomar decisões em cima dessa nossa organização, tá? Então vamos ver esse exemplo primeiro aqui, ó. O dono de uma academia, que funciona das 6 da manhã às 22, pretende contratar um novo instrutor, um personal trainer, um professor de educação física, né? Para trabalhar por 4 horas diárias, dando um suporte nos momentos em que há mais alunos na academia. Para isso, ele fez um levantamento dos horários dos 50 alunos mais assíduos e que treinam 1 hora por dia.
através das suas fichas de frequência e obteve os seguintes horários do início da aula de cada aluno. Então, o dono dessa academia ele vai contratar um profissional por mais 4 horas para trabalhar na academia. Só que ele quer ver o horário que mais precisa, o horário de pico. Qual é o horário de pico? É o horário que mais tem alunos para que o instrutor possa dar um suporte. Para isso, ele foi na ficha daqueles alunos que vão todos os dias e verificou, né? Assíduos, alunos assíduos significa aluno que está sempre ali, que não faltam, né? E esses alunos treinam todo dia, 1 hora por dia. E ele marcou numa tabelinha o horário que esses alunos começam a treinar. Esses 50 alunos mais assíduos da academia. E ele marcou lá então. Ele marcou aqui, ó. 6 horas, 10 e meia, 18. Ele foi em ordem. Vamos supor que ele pegou na ordem alfabética. Tá lá, vamos supor. Aline, 6 horas. Amanda, 10 e 30. Vamos supor. André, 18 horas. Beatriz, 17. Ele foi em ordem alfabética, então reparem que os nossos valores estão todos misturados. As horas que esses alunos começam a treinar estão todas misturadas. E a gente vai precisar organizar. Qual é a primeira coisa que a gente faz para organizar? É escolher o método de organizar. Por exemplo, essas fichinhas desses alunos poderiam estar em ordem alfabética. Só que o nome dos alunos não interessam para mim nessa situação. O que interessa para mim são as horas que eles começam a treinar. Então, o que eu faço? A pergunta principal é desse probleminha, né? Antes da gente ver o que a gente faz. Em qual horário os serviços deste profissional que vai ser contratado serão mais bem aproveitados? Em qual hora esse profissional vai ter mais serventia para o dono da academia? Vai poder ajudar mais na academia? Primeiro passo, então. Para a gente responder essa questão, devemos anotar, organizar todos esses horários que a gente anotou na tabelinha lá atrás, numa ordem, crescente ou decrescente, tá? Então vamos pegar todos aqueles valores da tabelinha e colocar aqui, ó. O que eu fiz? Eu peguei todos aqueles valores e coloquei em ordem crescente aqui, ó, do menor para o maior. Então a gente tem um aluno lá 6 horas, o outro 6 horas, o outro 6 e meia, 7, 8, 8 e meia, 9, 10 e meia, 11, 12, 13, 13, 13 e 30, 14. Repara que tem alunos que vão até no mesmo horário, às vezes são até conhecidos, 15 e 15, 15 e 30, 16, 16, 16, 16 e 30, 16 e 30, 17, ó, 4 vão às 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 vão às 18, 18 e 30, 18 e 30, 18 e 30, 18 e 30, 19. Então aqui a gente colocou todos os horários desses 50 alunos em ordem crescente. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é criar as classes, os intervalos. Por quê? Tem muito aluno aqui e a gente não vai olhar um por um, tá? Porque a gente não consegue ver um por um. Então vamos fazer um intervalo. E qual é o intervalo que a gente vai usar nessa situação? Nessa situação, nós vamos pegar a informação que está no probleminha. O profissional que vai ser contratado, ele não vai trabalhar 4 horas por dia? Está lá no probleminha. O dono da academia quer contratar um personal trainer para trabalhar 4 horas por dia. Então o que a gente faz? Vamos fazer intervalos de 4 em 4 horas, tá? Se ele vai trabalhar 4 horas por dia, vamos ver em quais 4 horas ele fica melhor para a gente. Então eu pego aqui e faz as classes, faz essa tabelinha assim, ó. Classes, que são os intervalos, e a frequência absoluta, eu já falo dessa frequência. Vamos montar os intervalos. Das 6 às 10, dá 4 horas. Das 10 às 14, também dá 4 horas. Das 14 a 18, dá 4 horas. Das 18 a 22, também temos 4 horas. Então eles vão trabalhar, tem 4 horas aqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui também. E a gente criou então nessa classe os intervalos. Esse símbolo que está no meio, a gente pegou esse horário e colocou esse intervalo aqui no meio, esse símbolo. Está vendo esse símbolo aqui? Já explico para vocês. E aqui que a gente vai fazer aqui? Agora, depois que a gente anotou esses 4 intervalos, essas 4 classes, vamos fazer o seguinte, terceiro passo, anotar a frequência absoluta de cada intervalo. O que é a frequência absoluta? É o total de alunos, não são o total de alunos que vai só a 6, é o total de alunos que vai nesse intervalo aqui. Quantos são os alunos que vão nesse intervalo de horário? Aí vocês vão olhar lá, ó. Das 6 às 10. Ah, professor, então dava para olhar na outra tabela. Dava, mas organizado não fica melhor de se ver, ó.
Das 6 às 10, quantos alunos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é 10 e meia. 7 alunos, das 6 às 10. E das 10 às 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, tem um 14 aqui, não é 7? Aí que vem o intervalo, então são 6. Por quê? Esse símbolo do intervalo, ele indica o quê? Esse aluno que é 14 horas, ele vai entrar na de cima ou na de baixo? Ele entra na de baixo. Se ele entra às 14, ele começa às 14 e vai e segue, tá? Esse símbolo do intervalo significa o quê? O lado que está essa retinha, essa setinha aqui de pé, esse risquinho de pé, o valor entra. Então, 6 horas entra nesse intervalo? Sim, porque esse lado está virado para ele. 10 horas entra nesse intervalo? Não, já entra no próximo, tá? Então, segundo o valor que aparece no nosso intervalo, se tiver um valor exato a ele, entra no próximo intervalo. Tanto que o intervalo abaixo sempre começa no valor que terminou o intervalo acima. Das 6 às 10, o de baixo começou das 10 e foi até as 14. Se acabou às 14, vai das 14 até as 18. O que a gente fez então? Esse que tem 14 horas, que começa a treinar às 14, entra no terceiro intervalo e não nesse aqui. Às 14 fechou esse intervalo. Ele começou a abrir o próximo às 14. Então, esse de 14 entra nesse intervalo. Então, vamos ver quantos alunos treinam das 14 às 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 alunos. Tá? Porque daí tem 18. Tem alguns que são 18. Só que eles começam a 18. Então, eles têm que começar nesse intervalo às 18 e seguir em diante. Tá? O valor que termina aqui, ele começa no próximo. E todos que tiverem esse valor têm que entrar no próximo intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 é nossa frequência absoluta. É o nosso total de alunos dessa academia que frequentam das 18 a 23. Olhando esse valor aqui, eu coloquei ele lá no próximo slide, se eu não me engano. Está aqui. Ó. Voltando à pergunta inicial e comparando com a tabela das classes, temos 7 alunos das 6 às 10, 6 alunos das 10 às 14, 14 alunos das 14 às 18 e 23 alunos das 18 a 22. Coloquei aqui do lado para vocês uma legendinha. O que é classe? É o intervalo. A frequência absoluta é a quantidade de alunos, nesse caso, por intervalo. E esse símbolo representa o intervalo. Aqui eu coloquei o que eu acabei de falar, né? O valor que vem antes do símbolo pertence ao intervalo. 6 pertence ao intervalo? Sim, está antes do símbolo. O valor que vem depois do intervalo, esse 10, pertence a esse intervalo? Se tiver 10, um aluno que entra às 10? Não, o aluno que entra às 10 pertence ao intervalo de baixo. E assim por diante, tá? Então aí foi uma legendinha que eu coloquei, mas vamos para a pergunta principal do exercício. Em qual horário os serviços desse profissional contratado serão mais bem aproveitados? Quando que eu preciso mais desse profissional? Tá? Se eu vou contratar alguém, quando que ele vai ter mais serventia para a academia? Quando ele vai ser mais aproveitado? No horário das 18 às 22. Por quê? É o horário que tem mais pessoas treinando, então quanto mais personal para ajudar, melhor é. Então podemos perceber que o intervalo que mais possui alunos frequentando a academia, que são 23 alunos dentro do total que foi avaliado, é das 18 às 22. Portanto, a melhor decisão a ser tomada nessa situação é contratar um profissional para prestar os serviços no intervalo das 18 às 22. Então, para esse dono dessa academia, o melhor horário para ele colocar mais um treinador, mais um profissional lá da educação física, um personal trainer, é das 18 às 22 horas, porque é o horário que mais tem aluno frequentando. Ok? Então, essas informações, esse exercício, essas organizações, ajudam a gente na tomada de decisão. Ok? E é isso que vocês vão fazer para mim nos próximos 2 exercícios. Uma empresa quer desenvolver um projeto que incentiva a alimentação saudável para seus funcionários.
Uma das ações da empresa foi calcular o IMC, Índice da Massa Corporal dos seus funcionários. Assim, ela obteve os seguintes dados. Esse IMC, se eu não me engano, é o peso dividido pela altura ao quadrado, ou é a altura dividido pelo peso ao quadrado. O professor de Ciências e de Educação Física pode ajudar vocês melhor nessa informação. Eu não lembro agora qual é a regrinha para chegar nesse valor, mas é a altura da pessoa em relação ao peso, a altura em relação à massa. A gente divide um pelo quadrado do outro, eu não lembro qual é a ordem. Mas vamos lá. Então eles mediram essa massa de cada profissional e chegaram nesses valores aqui que estão na tabela. Reparem que os valores estão fora da ordem. E tem mais uma coisa. A Organização Mundial da Saúde estabelece a seguinte relação. Se tiver profissionais que estão com IMC abaixo, valor menor que 18,5, ele é um baixo peso. Se o profissional estiver entre 18,5, o valor, né, o peso do profissional, esse valor aqui, estiver entre 18,5 e 25, ele está no peso adequado. Se estiver entre 25 e 30, ele está sobrepeso. E se esse valor aqui for maior que 30, o IMS for maior que 30, ele está obeso, com obesidade, certo? Então, o que a gente vai fazer nesse exercício? Ele deu para a gente uma tabela com os valores desses IMC e deu para a gente uma tabela com os da Organização Mundial de Saúde, que fala do peso adequado, sobrepeso, baixo peso, obesidade. E são esses valores que a gente vai usar como intervalo, porque reparem, eles têm alguns intervalos, tá vendo? Então o que a gente vai fazer? Na letra A, organize os valores do IMC da tabela 1 por ordem crescente. Letra A, vocês vão organizar isso aqui para mim em ordem crescente. Letra B, completar essa tabela. Eu ia pedir para vocês montarem a tabela, mas eu já deixei montadinha e quero que vocês só completem para mim com as frequências absolutas. Depois que vocês colocarem em ordem, vocês vão contar. Quantos estão abaixo de 18,5? Ó, parece que não tem nenhum. Zero. 18, que estão entre o 18,5 e o 25. Maior, esse símbolo de menor igual, ele significa que pode ser 18,5 ou maior que ele, tá? Ele entra nesse intervalo. Já quem tiver 25 redondo, não entra nesse. Entra nesse de baixo, que fala que pode ter 25, pode ser, esse valor pode ser igual a 25, né? Maior ou igual a 25. Então pode ser o 25. Entra aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão pôr em ordem e vão contar quantos são menores de 18,5, quantos estão entre 18,5 e 25, e vou anotar todos aqui. E o total, né? O total é o total de funcionários que tem aqui. Vocês vão marcar o total aqui para mim. Depois que vocês fizerem essa frequência absoluta, o total de cada intervalo, vocês vão verificar. Com os resultados obtidos na tabela, responda se a empresa tem razão em investir nesse projeto. Tá? Quando que um projeto, dando uma dica para vocês, um projeto que fale da alimentação saudável, se a maioria tiver no peso adequado, não tem necessidade desse projeto. O pessoal já está tudo bem, já estão saudáveis e tal. Se eles estiverem muito abaixo do peso, tem que ter um projeto de alimentação saudável. Assim também como se estiverem sobrepeso, o sobrepeso é um pulinho para a obesidade. Então a gente tem que... Então seria interessante se estiverem por aqui, ou por aqui, ou por aqui. Aqui não tem muita importância se forem a maioria nesse intervalo. Mas a maioria nesses três intervalos aqui tem bastante importância. Enfim, vocês vão responder, pode ser uma resposta pessoal, ok? Do jeito que vocês quiserem responder para mim aí. E o exercício 2, mesma coisa. O rol abaixo mostra a nota dos 36 alunos de uma sala na avaliação bimestral de matemática. Tá? Então, eu não coloquei aqui, mas essa prova valia 10. Tá? E a gente vai ver pelo intervalo, né? Ó, tem uma nota 1,5 e tem uma nota aí, vamos ver uma nota alta, 9,5, não tem nenhum 10. Tá? Então, o que vocês vão fazer para mim aqui na letra A? Organiza rol. Rol é quando tem essa anotadinha assim para vocês, como eu falo, uma tabelinha, as informações anotadas em tabelas, ilustrado, tá bom? Então,
Tá tudo anotadinho aqui para vocês, as notas dos alunos, dos 36 alunos dessa sala. Organize esses valores desse rol por ordem crescente. Só vai organizar em ordem crescente. Monte uma tabela de classes, tá? Considerando os seguintes intervalos: 0 a 2, nota 0 até a nota 2, nota 2 até a nota 4, nota 4 até 6, 6 a 8, 8 a 10. Ou seja, vocês vão montar uma tabelinha, deixa eu ver se eu volto aqui, ó, de classes. Vocês vão colocar aqui, naquele exercício 2. De 0, aquele símbolo do intervalo, que é o T, a letra T deitada, né, como se fosse a letra T deitada, até 2. Aqui embaixo, de 2, como se fosse a letra T deitada, até 4. De 4, a letra T deitada, até 6. A letra T deitada é o símbolo do intervalo, tá bom? Então, vocês vão fazer essa planilha para as classes e do lado, vocês vão colocar o valor absoluto. Quantos alunos tiraram de 0 a 2? Aí vocês vão contar aqui quantos tem de 0 a 2. E de 2 a 4, 4 a 6. E na letra C, com os resultados obtidos na frequência absoluta, como você classifica o desempenho desse oitavo ano na avaliação bimestral? Será que vai ter muito entre 0 e 2? Muito abaixo? De 3 a 4, de 2 a 4, abaixo, mas já dando uma melhoradinha? De 4 a 6, uma turminha mediana, na média ali, tá na média. De 6 a 8, a maioria no 6 a 8. Uma turminha boa, né? De 6 para 8 já é uma turminha boa, já está elevando a nota. E de 8 a 10, né? Já é uma turminha excelente, né? Já está com nota de 8 a 10, são notas excelentes. Enfim, vocês vão responder uma resposta pessoal de vocês aí, tá certo? Nessa semana, então, a gente tem esses exercícios para resolver. Vocês vão fazer o quê? Leitura complementar do livro didático da página 210 à página 216. É só leitura dessas páginas. Vocês já fizeram essa leitura, tá? Em outro momento, quem fez, né? Quando a gente estudou estatística, na parte de tabelas e gráficos, vocês já leram essa parte, mas é bom relembrar. Vocês vão resolver esses dois exercícios desse material. Não tem exercício do livro para responder. São só esses dois exercícios. Por que eu não coloquei mais exercícios? Porque vocês precisam estudar todo o conteúdo a partir de 17 de agosto até agora para a prova bimestral, avaliação bimestral, que acontece dia 28 de setembro até 2 de outubro. Nessa semaninha, vocês só terão provas para fazer. Então, eu deixei dois exercícios simples para vocês nessa folhinha, para o resto da semana vocês estudarem, ok? Não precisa copiar as questões desse exercício, só responder, tá? E aqui eu vou pôr o link dessa videoaula que eu estou gravando para vocês, tá bom? A observação de sempre, né? Os alunos que estiverem no Google Classroom devem enviar essas atividades dessa semana até o dia 28 de setembro, segunda-feira até o meio-dia. E os alunos que retiram na escola, das 8 ao meio-dia, também no dia 28, tem que deixar lá presencialmente. Ok? Então, por enquanto é isso. Bons estudos, fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau, tchau.